Quantos anos a senhora tem? Eu tenho? Isso. Puede decirle. É um monte de ano, um atrás do outro. Pero comprende todo. Né? Compreende espanhol? Eu? Sim. Eu sou filha. Ai, gente, meu Eu Deus. sou filha legítima de espanhol, de Santa Luzia, Andaluzia, La Barra. Ah, Minha mãe cantava em espanhol. Minha mãe gosta de Minha delícia. Tá? Eu fiz de tudo. obrigada, sua honestia. Era muita coisa, nossa. Ele ficava na bola. Dona Lola, nós trouxemos um presente para a senhora da Before Light, dos Meu Estados Deus do Unidos. céu. São algumas lembrancinhas Ai, que lindeza. para a senhora estar compartilhando conosco sua história. Muito obrigada. Nunca me olhava se estava bonita, feia, mais velha. A senhora está linda. Hi, my name is Ezekiel, and I'm glad to be here. Well, first of all, I'd like to thank Before Light team for inviting me to share a bit of my life story with someone out there who's might need some word, for their lives. When I was a little child, my father was a drunkard. He used to drink a lot, and because of that, he lost everything he had. And so we went into poverty, and we went through really hard times, and my father became a violent man. Mas todo dia isso aí, eu trabalho, não tem café aqui, cara. Não, velho. Trabalho isso aqui só. Olha a bagunça que tá fazendo aqui. Olha, tá bagunçando junto da roupa. Having lost everything, then one day he decided to move to the capital city of the state of São Paulo, which is a very large city in Latin America. And after living some time there, and he was always, violent, and he would beat on my mom in front of us. And as a child, I used to see those scenery of violence every day. And we were shocked, me and my brothers and my sisters, we were usually shocked by that. And one day my father decided then to leave my mom, but he never let her know that he would just put the family on a train, and my mom had just had a baby, and the baby was just 18 days old. And we were all on this train back to the countryside, seeking for another place to live and, make a better living. Probably we were searching for something better, because back in São Paulo we were living in a slum with so much violence, robberies, thieves, drugs. And my mom used to be a faithful woman to God, and she didn't want her children to grow up in that environment. And little did she know that he would, just put all of us on a train back to the countryside. And as the train was passing through a city and made a stop in a city called Valinhos, my father just pushed her out of the train with all the children. There were 7 at that time, and my younger brother was just 18 days old. How old were you? I was around 8 years old. E foi aqui, nessa estação de trem, na cidade de Valinhos, em São Paulo, no Brasil, onde Dona Lola e sua família tiveram um momento crucial de decisão. E agora? O que fazer? Sem comida, sem conhecer ninguém, sem ter para onde ir, abandonados. Isso é uma história real? Isso não é ficção? Isso não é invenção? Essa mulher, junto com os seus filhos, lutaram. Essa mulher, junto com a sua família, naquele momento decidiu não desistir.
And well, she was standing there with the children around her, and it was something happened which make us to this day believe that there is someone above who takes care, he watches over us. It was very interesting because all of a sudden she saw this man in white walking towards her. This man in white came close to her and just asked a question, "Ma'am, are you in need of something?" And she just said these words, "I would like to find the community I attend. I would like to find my brothers and sisters." And this man in white was kind of a glad man. You know, he was cheerful. And he said to her, "Go to the exit of the station and I'll call a taxi for you." And as we got to the exit of the station, she didn't see this man in white, but she found a taxi driver that was standing there. He'd been standing there for a while, even before the train stopped. And he was told that he was there to bring a family to a certain church, even before the train arrived. So my mom then understood that the Lord was taking care of her somehow. It was very interesting because it was a service evening. There was a service ongoing, so the lights of the church was on. And my mom got the baby in her arms and she was walking, in the church. And at the door, this man is standing, the doorkeeper, was standing at the door. He saw this woman coming with a baby in her arms. And he stood right in front of her. And she was looking at him. She was staring at him. He was staring at her. That man happened to be my mother's brother. That after a long time, they came to meet again. Because as they lived a long time in a state far, far away from São Paulo, they had lost contact. They didn't know where each one was. And it was very interesting because that day, everything happened as a coincidence that she was left by my father in a place where she had never been before. She didn't know where she was. Suddenly she goes to this church, and when she gets to the church, the doorkeeper happened to be her own brother who happened to belong to the same church, and everything happened. In 1 minute, we were all lost. In another minute, we all had a place to stay and to spend the night. And I clearly remember my uncle, her brother, drove us to his home. And my aunt, his wife, was very happy to cook dinner for all of us. I remember we were eating kind of a little bit desperately. And Mom goes, hey, behave. I remember that scene, And to this day, my mom doesn't even want to travel long distances from this town because she understands that the Lord, chose this place for her to live her life and to raise her children. And today we are all grown-ups. We are not rich, but all of us, we have a house to live. We have our own cars. All of us, we got married. We have children, grandchildren. We have a home. So clearly, someone up there took care of us. This is one of our stories. Wow. Do you have any questions? English is your first language? No, it isn't. It isn't my first language. As a young man, I used to live on a farm because as we grew up, we were a very poor family. We didn't have a chance to go to school regularly as all the children do. So we had to kind of work during the day and kind of learn to write. Sometimes my mom would teach us how to write or read. But
As a young man, I wanted to learn a foreign language because as I didn't have a chance to study regularly, so I wanted to learn something, to learn a skill. And I really loved the English language because when I heard the music, I really loved the language. So it was in my heart to learn English, but how? Because I used to be a farm worker. I didn't earn enough even for the food. Sometimes people gave us clothing and shoes and, you know, these kind of things. And It was difficult even though to learn Portuguese, right? yes, sure, even anything. It was because we didn't have access to regular school. Well, so I went through a lot of bullying, you know, and people would kind of, you know, mock on me because, why do you want to learn English? Where are you supposed to speak English? Who are you supposed to speak English to? Because it makes no sense. You are a farm worker in this place, in the middle of nowhere. How are you supposed to learn English? Well, it came to a point that I was already married when this happened. I didn't have a chance to go to English schools, to afford an English teacher. I couldn't afford an English teacher. I couldn't afford even, you know, cassette tapes or whatever, or books. I couldn't afford in order to acquire the language. But one day I was praying and I said in my prayer, please take this desire from my heart. I don't want to learn English anymore. It makes no sense. People are bullying me, you know, so I don't want to go through bullying anymore. And what happened is that something or some voice deep down in my heart made me open my closet, and I picked the only suit I had. And I felt like, you know, pushing my hand into the inside pocket. For some seconds I go like, I'm out of my mind. Why am I doing this? But I did it. I pushed my hand into my inside pocket. There was something inside. I picked it, you know. I took it out of the pocket. It was an amount of money. I go like, oh my God, what is this doing here? Who put it here? It wasn't much. I had so much need. I had to buy food, I had to buy milk for the child, I had to buy other things, to pay other bills. But in my mind came that thought, I'll buy a Bible in English. At least I'll have something to read. It came to my mind. So I used that money, which was enough for the bus ticket. I went to town, I bought the Bible, and I came back home. I was happy. The Bible, the Word of God in English, the language I want to learn. And it was like this. So every day I would read that Bible. And my wife was paying attention to me, and she goes, I need to take my husband to the doctor. He's going out of his mind. You know, that was really what was going on, you know. And but I would read that Bible day and night. Each minute I had free minute. Every free time I would use to read the Bible. And well, what I didn't realize that after a time, I couldn't tell the difference that actually I was reading it in English. In English language, you have to learn word for word. The pronunciation is tricky. It's a tricky language to learn. What I didn't realize that a voice was reading it to me. So the sounds of the words
in the Bible came to my mind and to my heart, and I would say it, but how? I had no one to teach me the sounds. I had never listened to anyone talking. And another thing happened. So many times I read the Bible in my own language, Portuguese, and I wouldn't understand the message. I wouldn't get the message. The Bible is a complicated book, I thought. But when I read it in English, it was clear to me. It was like a key opening a door to understanding that specific verse or that passage. And one day I was taken to a house to visit a sister. And she'd been an English teacher for a long time. And the people around me, always mocking, always having fun, And as we were talking, everyone around were like, hey, listen to him, he's speaking, he's really speaking. No, that's not true, he's not talking, he's just mumbling words. And then she goes, you shut up, he's speaking clearly. Well, time passed. One day I got a phone call, I'm making this short. I got a phone call, and this phone call was from a man. And this man goes, hey, I'd like to learn English from you. And I asked him a question. Listen, have you ever been to an English school? Have you ever studied English? Yes, I've studied 7 years in such and such a school. And well, I said, hey, excuse me, how come that you've studied English 7 years in such a school and you want to learn English from me? I'm a farm worker. I've never been to an English school. I've never had an English teacher. And he insisted. He said, no, the person who referred you to me is, she said that you can teach me. And then I said, okay. So that afternoon I went to his home, and talking to him, I could see that there was something I could really teach him. So back to my town, I went to this English school, this huge English school, which was also a books distributor, and to buy a book to teach this friend of mine. Well, it turned out that the owner of the school, an Australian man, and the director was there. They were sitting at the reception. So I walked in, bought the book, the secretary sold me the books, the material, and I was walking out. And the owner of the school watched that scene, and then he asks the secretary, go after him, bring him back. She brought me back, and this man asked me, hey, you want the book, but you don't want English classes. How come? I go, no, I just bought this book because I'm gonna teach a friend. He says, are you an English teacher? I said, no. And but how are you gonna teach your friend? Well, I can't teach him. He said, well, we need teachers here. Why don't you do a test and, apply for a job here? We need an English teacher. And I said, no, I'm fully booked. My schedule is totally taken, So I walked away, Well, back home, I shared this with my wife, and she goes, don't you see that the Lord is opening a door for us and you are closing it? Eu disse a ele, você não vê que Deus está fazendo uma obra? E ele falava, você não vê que a minha vida inteira é da roça, olha minhas mãos cheias de calo, eu não tenho roupa para apresentar com o pessoal na cidade. Eu disse, você vai, Deus vai virar o nosso cativeiro. Eu lavei as roupas dele, você quer atrás da geladeira, passei, consertei os concertinhos e tudo. E oramos e ele foi. E Deus fez assim. O que te fez acreditar que aquilo realmente daria certo? Um instinto de fé, muita fé também. Muita fé. Mas a senhora já acreditava isso? Porque vocês namoraram, ele já estava aprendendo sozinho a falar inglês. Sim. E eu sempre via ele como um professor de inglês. Eu nem sabia o que estava falando. Quando alguém perguntava, eu dizia, ele é professor de inglês. E não era, ele trabalhava na roça, né? And you see truly what is written, that a wise woman will really save their homes. And it's really fulfilled in my life. So
I went back to school and I was interviewed by this Australian man, native speaker of English. And in the interview, he said, "Where did you learn English? Have you ever been to school? What school?" No, I've never had a teacher. I learned all by myself, reading the Bible. And I did a test. In the written test, I didn't do well. And this is where the Lord leaves His fingerprint of what He did in my life. I didn't do well in the test. So I gave the test back to him. He looks at the test and he was like, "How come that he speaks the language but he can't write the language?" And he was like, it was, something unusual for him. And well, I went back home, and that night I had something in between a dream or a vision. For you to have a vision, you have to be awakened. And for you to have a dream, you gotta be sleeping really, Well, I was in a moment that I wasn't really sleeping or awakened, I don't know. I just saw this file that I had, filled in, at the school with my name and address, and everything. This thing just appeared in front of me. I saw it, then I saw a pen that came and made this beautiful signature, over my name and my address and all my personal details, And when it was over, I heard a voice as if there was someone standing inside my bedroom. And this voice said, "This is the signature of the Lord." I was awakened, like, whoa. I was looking around. Who's here? Who's there? I was like, who's there? There was nobody in the room. Then I realized it was like a dream or something. In the morning, I shared this with my wife. "Listen, this happened last night." And she goes, "What could it be?" I don't know. Around 10 or 11 a.m., a car, this beautiful car, found its way to the farmhouse where I lived in the middle of nowhere, in the middle of really a place. This, and it was the owner of the school, and he came and said, "Well, listen, we need someone like you to help us, to work for us." He gave me a job as an English teacher. From a farm worker in one day, the next day I was inside a classroom with these big guys, managers, CEOs, other teachers and people, and teaching them the language the Lord had taught me. And I'm so happy to share this because to this day, I've been able to travel the 5 continents in the world. I've been to a huge number of countries, visiting, sharing, and telling there is someone up there who takes care of you. Num dia de desespero, não tinha mais o que dar aos seus filhos o que comer. Foi aqui, nessa escada, que Ezequiel mais uma vez recebeu uma providência do Criador. É uma sensação muito forte, porque foi o momento da vida em que o pai chega a um momento que a gente vê o tanto que nós somos, às vezes, incapazes, limitados. Você chega ao limite da limitação humana. Porque a minha esposa pôs o último leite que tinha na mamadeira do menino, disse para mim, é o último. E eu sentei naquela escadinha, fiquei meditando, lembrando do Criador. Falei, Senhor, você cuida dos passarinhos, o Senhor cuida dos animais, dos bichinhos. E o meu filho? Daqui a pouco ele vai acordar e não vai ter o que beber, não vai ter leite. E a minha esposa também tinha secado o leite dela. Aí de repente, eu meditando no Criador, vem um carro novo, bonito. E eu estava acostumado que todo carro que passava aqui era um carro de pessoas que tinham se perdido lá na estrada e vinham parar aqui pedir informação. Mas quando desceu, era um casal conhecido
de São Paulo. Eles desceram e cumprimentaram, sorridentes. Entraram na nossa casa, poucos minutos. Fizemos uma oração. Eles não imaginavam o que eu estava passando naquele minuto. Jamais eles conseguiriam imaginar aquilo. De repente fizemos a oração e a esposa dele tinha um jeitinho bonito. Ela pegou a Bíblia, abriu e deu para ele ler um versinho. Ele leu aquele versinho que justamente caiu no Salmo, em que o Senhor olha por toda a sua criação. E quando o casal saiu, ninguém comentou nada, ninguém sabia de nada. Ele deixou uma providência que deu para fazer uma compra para mim, para minha esposa, para comprar alimentos para minha casa e o leite para o meu filho. Ezequiel, qual a história dessa árvore? Essa árvore é muito especial para mim. Eu tive um câncer, uma outra hora eu conto para vocês. E num dos momentos em que eu estava assim já muito debilitado, fraco, era a época que minha filha já ia na escola. E naquela tarde ela veio da escola, tinham feito uma campanha da árvore, plante uma árvore. E ela trouxe essa muda da escola na bolsinha dela, contente, alegre, que tinha ganhado um presente na escola. Uma sementinha. É isso, era uma mudinha pequenininha. Aí eu olhei, pensei comigo, eu vou plantar bem na porta da casa. Mas no que eu estava plantando essa árvore, olhei para minha filha, olhei para mim, a minha situação, a minha condição. Eu logo imaginei, não vou ver essa árvore crescer, não vou ver minha filha crescer, não vou ver o futuro. Por que você acreditava que você não ia vencer, que você não ia ver a sua filha crescer? Porque o câncer já estava no estágio avançado. Então, eu já não tinha mais tanta esperança humanamente falando. Mas alguma coisa dentro de mim fez eu plantar essa árvore com todo amor. Eu vim aqui, cavei, pus o adubo orgânico em volta, reguei, deixei ela bem plantada, bem cuidada, pus uma proteção em volta dela e fui meditando. Até pensei comigo, mesmo que eu não esteja aqui, tomara que você esteja. E fui naquela noite, como se fosse agora, eu lembro, isso é muito forte para mim, vocês perdoem, porque o meu sonho de todas as cenas, talvez essa árvore seja a mais forte na minha vida. Naquela noite eu tive um sonho. Eu vi essa árvore grande, crescida. E o Criador falava comigo, quando essa árvore estiver grande, você vai ver ela. E você vai viajar o mundo inteiro. Você vai estar bem. Perdoa. Eu vou cuidar da árvore. E eu vou cuidar de você também. Pouco tempo depois, Deus, na sua misericórdia, meu câncer foi curado. Por força da vida, da natureza, que eu tinha muito desejo de ver meus filhos crescerem. Eu fui curado do câncer, pelo poder do Criador. Quanto mais essa árvore cresce, parece que mais eu vejo o Senhor prosperando a minha vida. Quando nós chegamos aqui, nós não tínhamos o que comer. Era minha mãe com 8 filhos, né? E eu era 17 anos eu tinha na época, então eu tive que trabalhar no sítio em troca do aluguel, eles davam para nós a casa e dava para nós meio salário mínimo. E meu outro irmão, um pouco mais novo que eu, trabalhava comigo, também recebia meio salário mínimo daquela época. E nós tocávamos esse sítio. Eu cheguei a ficar 1 ano sem saber o que é comprar um pedaço de carne para pôr na mesa. 1 ano sem saber o que é comprar mistura. Eu comia as coisas que eu plantava aqui. Sobrevivia dos legumes e das coisas que por causa do trabalho nunca faltou. A gente sempre tinha. Mas muitas vezes tinha vontade de comer um pedaço de carne e não tinha. E um dia nós acabamos de almoçar e eu falei para minha mulher, eu tirei você da casa do seu pai. Como que você está sofrendo comigo? Ela disse, eu nunca reclamei. E ela ficou olhando para mim e disse, é você que não está bem, o que você tem? Eu falei para ela, acho que eu estou assim porque eu estou com vontade de comer um pedacinho de carne. Ela só ficou assim quieta, falou, Deus sabe. Ela falou, Deus cuida de nós.
bom. Isso foi de manhã, depois do almoço. Quando foi de tarde, um certo irmão daqui da cidade, ele tinha comprado muita carne, porque ele queria fazer, e era um dia de semana, ele queria fazer um churrasco com os amigos dele à noite na casa dele. E ele estava indo para a casa dele, pegou a estrada, estava indo para a casa dele. E dentro do carro ele ouviu uma voz falar: isso tudo não é seu. Faz meia volta e leva na casa de fulano de tal e cancela o seu churrasco. E nós tínhamos uma mesinha pequena ali. Não coube de tanto pacote de carne de diversos tipos em cima da mesinha. Não coube, teve que pôr em outra mesa, em outro local. Encheu tudo, ficamos meses comendo a preparação de Deus. É verdade o que está escrito. Deus cuida de todos nós. Só que, quando você olha, você poderia dizer assim, mas e as pessoas que parece que Deus não cuida delas? Não é que Deus não olha para elas, são elas que não olham para o Senhor. Olha só, gente, eu estava dando uma olhadinha em tudo que Ezequiel falou. Coisas incríveis aconteceram nessa história. Crianças numa estação de trem, e aquelas crianças cresceram sem um pai. Ezequiel, fala pra gente, o que te fez acreditar? O que fez aquele menino de 8 anos acreditar naquela estação de trem que sua vida iria dar certo? Acho que o elemento principal foi a fé que minha mãe passou pra gente. Confiança. Ela passou fé. Que existe sempre um Criador. Existe uma força infinita que cuida, que zela de você. A coisa mais preciosa é os filhos, né? Às vezes tem pessoas que falam assim, ai, porque fulano é rica, mas fulano é rico mesmo. Eu falo, traz ela para falar que eu sou mais rica do que ela. Por quê? Porque a família que eu tenho, de filho, filha, nora. Olha um monte de ouro lá. Nora, neto, bis. No mundo de hoje, criança já entra logo no mundo da droga. Se a gente semeia uma semente, né, boa, o que nasce? Coisa boa, né? Ela fazia nós levantarmos cedinho, punha um cafezinho do jeitinho dela, do fogãozinho a lenha. Até hoje ela tem. E ali nós íamos para trabalhar, vendendo laranja, vendendo tomate, engraxando sapato, limpando jardins, buscando alguma coisa. Nunca pedimos nada. Ela disse que não pode. Se precisa de alguma coisa, pede para Deus. E sempre pedindo para Deus, né? Orando sempre a Deus. De noite, nós não tínhamos rádio, nós não tínhamos televisão, sabe? A nossa televisão era a Bíblia. Então a gente lia, eles saíam para trabalhar e eu falava, olha, vocês vão trabalhar na casa do fulano, se ele pagar, vocês pegam o dinheirinho, assim, sabe? Já passa lá no meu... Que não era mercado naquele tempo, era armazém. Você compra um litro de óleo, compra uma latinha de leite ninho pequenininho, sabe? Então eles foram assim, sendo já uma responsabilidade, sabe? De pequenininho, já sabia que tinha que trazer alguma coisa para casa. Não gastava dinheiro à toa, engraxava sapato. Eu fiz de tudo na vida. Minha mãe sempre falou que trabalho nenhum envergonha a gente. Ai, que humilhação, eu vou fazer isso. Não tem vergonha. Eu fazia sabão, eu vendia tomate, eu vendia verdura, eu fazia horta. Pediam para mim cortar manga numa camisa, eu cortava. Pedia para lavar uma roupa, fazia. Tudo não é dinheiro, tudo não é serviço. Ah, não. Esperar que caísse da onde? Não parecia uma arma viva trazer nada. Se tivesse uma palavra para expressar essa confiança, qual seria? Fé, amor, carinho, muita dedicação. Se alguém perguntasse para a senhora, quem é o Ezequiel? Ezequiel nem sei como expressar, viu? Ele é fantástico.
senhor tivesse que explicar quem é a dona Gessi? É a pessoa que me sustenta de pé. Tudo que está construído na minha vida hoje está construído em cima dela, mais do que em cima de mim. E nós sempre acreditamos, juntos nós sempre acreditamos. Tudo que a gente faz é juntos, graças a Deus. E hoje, o menino que foi ajudado, ajuda. A companheira que foi ajudada, ajuda. Viajam pela África, por outros países, ajudando pessoas, ajudando crianças, ajudando de alguma forma, retribuindo para a vida, para o universo, para o Criador, sim, aquilo que eles receberam um dia. Aqui na minha mão eu tenho a foto de uma pessoa. Me deram essa foto. E quando me falaram sobre essa pessoa, eu estava usando um chapéu, eu tirei o chapéu e falei, eu tiro o chapéu para essa pessoa. Eu quero ver se a senhora também tiraria o chapéu para essa pessoa. Posso te mostrar a foto? A senhora tiraria o chapéu para essa pessoa? Fazer o quê, não? O que a senhora poderia dizer para essa pessoa? Muita coragem, que Deus dê mais alguns anos de vida, mais 2, 3 anos de vida. De verdade, é uma história muito incrível de uma vida extraordinária. E é isso que nós buscamos. Pessoas como a senhora, pessoas que lutaram, que não desistiram. Outro dia veio um irmão e ajoelhou aí. Irmã, só vou embora daqui a hora que a irmã me contar a vida da irmã. Eu falei, irmão, você vai durar uns 40 anos. Tem que caminhar, tem que ir à luta. Glória a Deus, que abençoe vocês. Amém.